ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora de Estudo Bíblico. Vamos continuar com o nosso dicionário bíblico e hoje vamos ver a palavra carne. A palavra carne é uma tradução da palavra grega sarx. Esta palavra tem muitos significados. Primeiro, tem a ver com a substância do corpo, ou seja, o corpo de homens ou animais, como em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39, que diz: nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Assim, neste primeiro significado, a palavra carne refere-se à substância do corpo do homem e dos animais. Depois, em segundo lugar, novamente a palavra se refere ao corpo humano. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo disse: antes subjugo o meu corpo. Este é o corpo que significa a carne que abrange o esqueleto. Gálatas 2, versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne. Esse é o corpo humano. Em terceiro lugar, a palavra é usada relacionada com a humanidade de Cristo, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, o qual nos dias de sua carne. Isso se refere aos dias em que viveu na terra em um corpo humano. Em João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne. Em 1 Timóteo 3,16 lemos: e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Essas são as três formas que a palavra carne é usada, mas há um quarto significado. A palavra carne também se refere à natureza adâmica dos homens, incluindo os cristãos, e que, na verdade, nunca foi erradicada nesta vida, apesar de ser um elemento temporal nos filhos de Deus até que ele seja perfeito. Em outras palavras, todo crente, toda pessoa, tem a natureza adâmica. Ela nunca será completamente eliminada e destruída nesta vida. Em várias passagens da Escritura, a carne se refere à natureza caída de Adão. Por exemplo, em Romanos, capítulo 6, versículo 19, ele disse: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Eu creio que a palavra tem a ver com a nossa natureza caída, não o corpo, mas a velha natureza, a natureza pecaminosa, que ainda faz parte do Filho de Deus. No capítulo 7, versículo 18, Paulo disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ele não estava falando sobre a carne, o significado literal, a parte que cobre o nosso corpo. Agora ele está falando sobre a velha natureza adâmica. No capítulo 8, versículo 3 de Romanos diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Esta é a natureza caída de Adão. Também vem à minha mente Gálatas 5,16, que diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso significa caminhar através do Espírito Santo, sob sua direção e liderança, e assim você não vai satisfazer os desejos da carne. É a velha natureza caída de Adão. Portanto, esta palavra carne é uma palavra importante para entender quando você estiver lendo e estudando a palavra de Deus. Por favor, grave isso, porque quando você ler a palavra carne na Bíblia, você poderá perguntar do que está falando. Esta última parte é muito importante. O significado da palavra carne referindo-se à natureza caída de Adão, que é parte de todos nós. É com isso que todos nós lutamos todos os dias em nossas vidas. É um conflito diário. Estou em uma batalha a cada dia na minha vida, e o campo de batalha é a minha própria personalidade. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, e vamos começar com o versículo 14. Antes, porém, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelas Sagradas Escrituras e pelo Espírito Santo, nosso professor. Agradecemos mais uma vez pelo privilégio de poder transmitir a Tua Palavra através deste programa. O Senhor tem confiado este dom e quero ser fiel neste ministério.
Agradecemos, Pai, pelas pessoas que são salvas através deste ministério e pelos irmãos que nos escrevem, contam sobre as bênçãos, encorajamento e instrução que recebem da Tua palavra. Tudo isso nos ajuda em nosso ministério. Senhor, saber que estamos alcançando a outros com a bênção da palavra é sempre uma fonte de encorajamento para nós. Obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor está fazendo. Pedimos agora para que a palavra encontre um lugar em muitos corações no dia de hoje, abençoando, edificando os Teus filhos, salvando os perdidos e glorificando o Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao capítulo 3, versículo 14. Temos mais uma oração de Paulo na prisão. Esta oração nos convida a uma profunda reverência e um estudo sincero e dedicado. Não podemos ler com pressa essas palavras importantes que Paulo disse para Deus. É sempre interessante observar como o Espírito Santo tem preservado não apenas a mensagem de Paulo na epístola, mas também as orações que foram incluídas nestas cartas. O Espírito de Deus as preservou para nós. As orações são uma parte muito necessária das Escrituras. Elas são inspiradas pelo Espírito Santo, assim como tudo o que Paulo disse. Nós vamos ver duas orações na epístola aos Efésios. Na primeira oração, Paulo pede a Deus conhecimento para ele e para os crentes a quem ele estava escrevendo. Na segunda oração, ele pede amor. Isso não é interessante? A primeira é uma oração por revelação para que Deus lhe desse conhecimento. A segunda é uma oração para que a verdade e o conhecimento fossem colocados em prática através do amor. A primeira oração é por iluminação, para que Deus lhes mostre algo. A segunda é para que Deus lhes capacite a permanecer na verdade. Como você pode ver, não é suficiente conhecer, mas devemos ser o fruto do conhecimento de Deus. O conhecimento da palavra é a expressão da vida santa de Deus em nós, uma vida divina em nós. A presença do Espírito em nós deve ser manifestada. Somos seres humanos, mas, querido, temos também a natureza divina em nós, e ela deve ser manifestada. Paulo começa nos versículos 14 e 15. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Agora, Paulo orou porque ele não tinha mais nada para fazer, ou porque ele estava com problemas, ou em uma situação difícil, ou tinha uma necessidade, ou um membro da família morreu, ou ficou sem dinheiro. Bom, eu creio que não. Na verdade, não foi assim. Esta é a forma como nós muitas vezes oramos. É surpreendente quantos cristãos querem que as pessoas orem por eles quando eles estão enfrentando uma dificuldade. Por alguma razão, quando temos muito dinheiro e saúde para desfrutar, não nos damos conta da nossa necessidade de Deus. Quando surge a necessidade, aí sim clamamos ao Senhor. Isso é errado, mas é o que geralmente acontece. Paulo nos diz por que ora. Ele disse, por esta causa, versículo 14. Chegamos à conclusão de que a oração se refere a algo que ele já escreveu, e esta é uma parte de sua carta. Por esta causa. Por qual causa? A oração aqui é uma continuação do pensamento do que está escrito na primeira metade do 3º capítulo. Paulo acaba de explicar o significado do mistério e da sua própria responsabilidade como ministro desse mistério, tendo mostrado que os judeus e gentios, crentes, são herdeiros de um mesmo corpo e participantes das promessas de Deus em Cristo pelo Evangelho. Ele agora quer que esses cristãos experimentem o poder e o amor de Cristo em seu relacionamento uns com os outros. Seu desejo é que eles possam viver a vida de crente de um filho de Deus. É claro que Paulo lembra seu sofrimento e sua prisão por causa deles para que eles possam conhecer e compreender o mistério. Mas tendo dito todas estas coisas, o apóstolo sentiu que, por causa de suas tribulações, os efésios poderiam perder o ânimo, e por isso ele diz, por causa disto eu oro. Agora, a atitude de Paulo diante de Deus foi de profunda reverência e humildade. Tenho certeza disso, amigo. Ele disse, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Esta postura na oração, dobrar os joelhos, sugere algo. Sugere a ideia de dependência e submissão a Deus. Agora, ajoelhar não é uma postura incomum na oração. Há outras passagens das Escrituras que mostram pessoas ajoelhadas quando oravam. Outras passagens mostram pessoas em pé orando. Isso também era uma postura comum.
1 Samuel, capítulo 1, versículo 26, Mateus, capítulo 6, versículo 5, Marcos 11, 25 e Lucas 18, 11. Não é necessário ajoelhar-se quando oramos, no entanto, sabemos que inclinar-se diante de Deus é próprio dos seus servos, a quem ele salvou por sua graça soberana. Ajoelhar-se é um ato de humildade. É um servo ajoelhando-se diante do seu soberano. Paulo certamente ditou esta carta a um secretário, mas ele estava tão imerso na grandiosidade desta questão e do milagre do seu chamado para ser ministro, que literalmente caiu de joelhos e continuou a ditar a carta. Os cristãos de Éfeso saberiam que isso não foi uma simples exploração de emoção, pois os anciãos da igreja estavam com Paulo no cais do porto, quando ele se ajoelhou e orou com eles, em Atos 20, versículo 36. Antes de sair de Éfeso, Paulo ajoelhou-se com os anciãos ali mesmo, no cais do porto, antes de embarcar no navio. Se ele se ajoelhou e orou ali, quando esses anciãos receberam a carta, eles sabiam que Paulo estava orando de joelhos por eles. Agora podemos orar a Deus sentados, em pé ou andando, mas quando algo tem perturbado o Filho de Deus intensamente, eu tenho certeza que você, meu amigo, vai se encontrar como eu, orando de joelhos. Você não tem escolha. Você cai de joelhos diante de Deus. Embora não seja necessário ajoelhar-se, isso expressa a ideia de humildade, de adoração e confiança quando vamos ao nosso Pai Celestial em oração. Falando em relação a Deus como Pai, Paulo diz no versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Mas o que entendemos por toda a família? É toda a raça humana, todos salvos e não salvos? Bem, o Senhor Jesus ensinou somente os seus seguidores a dirigir-se a Deus como Pai. O capítulo 2 de Efésios diz que tanto os judeus crentes como os gentios crentes fazem parte de uma família da qual Deus é o Pai. Portanto, aqui refere-se à família espiritual, aqueles que são salvos, cuja fé está depositada no Senhor Jesus Cristo, o que nos torna filhos de Deus. Não está se referindo a toda a humanidade. Deus não é Pai de todos. Se você rejeitar a Cristo como Salvador, então Deus não é o seu Pai. O Senhor Jesus disse aos fariseus, e eles eram religiosos, em João 8,44, vós tendes por pai o diabo. Portanto, você pode ver que Deus não é pai de todos os homens. Paulo está falando aqui somente às pessoas salvas, somente dos verdadeiros crentes. A Bíblia não ensina a paternidade universal de Deus, e não havia tal pensamento na mente de Paulo. Há uma família espiritual que tem sua origem em Deus, o Pai, mas inclui somente aqueles cuja fé é em Jesus Cristo. Gálatas 3, versículo 26 diz, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é possível encontrar nenhuma base sólida para o ensino de que existe uma relação familiar entre anjos e homens. Tal afirmação seria confirmar o ensinamento geral do contexto que diz que não há distinção entre judeus e gentios na família de Deus. Os judeus não têm base para orgulharem-se de que eles são filhos de Abraão ou que pertencem a alguma tribo. Mas existe um relacionamento com Deus para todos os crentes, quer santos no céu, de uma dispensação anterior, ou santos que vivem na terra agora. Isso nos leva à oração de Paulo. Ele diz no versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Creio que Paulo sabia algo da fraqueza da carne. Na verdade, ele sabia. Ele disse em Romanos 7,19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo sabia de sua fraqueza interior e sabia da fraqueza de cada cristão, por isso ele ora para que os crentes possam ser fortalecidos com o poder do Espírito no homem interior. Não vamos ter medo de pedir a Deus força. Alguns de nós, muitas vezes, nos sentimos muito enfraquecidos. Nossa fé se enfraquece, os nossos corpos e nossas mentes se enfraquecem. E há momentos em que eu não tenho força física, não tenho força mental e tampouco emocional. Até mesmo para estudar a palavra de Deus. Muito trabalho pode ser um problema na carne. Não hesite em pedir forças para Deus. Nunca me canso de pedir forças ao Senhor. Deus nos dá de acordo com as riquezas da sua graça, bondade e glória. Ele é o nosso Pai Celestial e conhece as nossas necessidades. E quando pedimos, Ele promete suprir
todas as nossas necessidades. Filipenses 4:19 diz: Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quantas vezes nos sentimos limitados, fracos, incapazes de realizar as coisas que Deus quer que façamos? Amigo, o poder não é nosso e sim de Deus. A obra exterior de todos os propósitos de Deus para nós é o resultado do trabalho interior do Espírito. O cristão precisa ser fortalecido com o poder que está fora dele, um poder além de si mesmo. E o Espírito Santo de Deus está presente dentro dele para fortalecê-lo e preenchê-lo com a força divina. O poder de Deus não pode ser comprado, é um dom, um presente através da pessoa e da obra do Espírito Santo. O círculo de ação onde somos fortalecidos é no homem interior. Todo cristão precisa reconhecer sua debilidade humana e necessita orar diariamente por força espiritual. Paulo fez isso. Ele disse em 2 Coríntios 4,16: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Talvez hoje, amigo, você esteja enfrentando uma dor, um sofrimento, uma doença. Bem, eu tenho uma boa notícia para você. Enquanto o seu corpo se torna cada vez mais fraco, é possível você ser renovado em seu homem interior com a força que é através do Espírito Santo. Clame a Deus e peça isso a Ele. E eu digo que quando o servo de Deus aprende o segredo da força espiritual, estará capacitado para enfrentar dificuldades e trabalhar com força no meio da fraqueza. O medidor desta força é medido através do nosso contato diário com Deus. Veja o que Paulo diz no versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Ele estava orando para os cristãos de Éfeso aceitarem a Cristo pela fé. Eles já tinham feito isso. Se não tivessem feito, ele não poderia chamá-los de santos. O que ele estava orando, aqui no versículo 17, era para eles se apropriarem da presença do Espírito Santo. Agora, não perca esta verdade. É importante. Há muito mais em nos apropriarmos da presença do Espírito Santo do que qualquer um de nós jamais imaginou. Quanto mais nos apropriamos dele, mais nos enraizamos e abundamos em amor. A árvore que está bem enraizada é estável e produtiva, e se o Filho de Deus quer ser forte e produzir frutos, precisa praticar a presença do Espírito Santo. Se nossas raízes estão plantadas profundamente e nossos fundamentos firmes, alicerçados no amor, então nada pode nos abalar. Quanto mais arraigados estivermos, mais capazes seremos de fazer o que os versículos 18 e 19 nos dizem. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Este é um grande texto e as interpretações e aplicações variam muito. Alguém escreveu um sermão sobre estes versículos e os associou com João 3,16, que disse que temos a largura e o comprimento do amor de Deus, porque Deus amou o mundo. A largura, que deu o seu Filho unigênito. A profundidade do seu amor, que todo aquele que crê nele não pereça. A altura do seu amor, mas tenha a vida eterna. Qual é o tamanho do amor de Deus? É grande o suficiente para incluir todos os homens de qualquer raça, cor, dialeto ou idioma. Qual a largura do amor de Deus? Bom, é suficiente para remover nossas transgressões, assim como a largura que vai do leste até o oeste. Qual é a profundidade do amor de Deus? É como a distância imensurável entre as alturas do céu e as profundezas do inferno. E qual é a altura do amor de Deus? Olha, amigo, é autossuficiente para guiar o pecador que crê à presença de Deus. Nós nunca poderemos entender a dimensão do amor de Deus enquanto vivermos nesta terra. Você pode estudar, orar, meditar, conversar com os outros, aprender, conhecer e, no final da vida, achar que sabe muito, mas, na realidade, não é nada comparado ao amor incomparável, infinito e insondável de Deus. Depois Paulo diz, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Oh, a graça e a sabedoria de Deus! Ele nos capacita para conhecer algo sobre o desconhecido e entender algo do incompreensível. Meu querido irmão e irmã,
vamos permanecer perto do nosso grande Deus e sua palavra para que a habitação do Espírito Santo nos fortaleça para compartilhar o privilégio de poucos, principalmente para compreender através da experiência do amor de Cristo. Esta não é uma questão do conhecimento racional. Paulo está orando por um conhecimento do coração através de uma experiência com Deus, e isto só pode ser realidade para aqueles que permanecem em comunhão com o nosso Deus. E agora nos deparamos com a grande doxologia que encerra este capítulo. Com estas palavras, Paulo conclui com metade do conteúdo doutrinário da carta. Mantenha o seu coração atento até ouvi-lo dizer a palavra amém. Ouça com atenção. Vamos ler os versículos 20 e 21. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Veja, Paulo estava orando no Espírito Santo e agora termina com as palavras de louvor àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você já pensou nisso? O poder e a capacidade de Deus excede as nossas mais altas aspirações, nossos pensamentos mais íntimos e nossos pedidos. O que Deus pode fazer, Ele fará. Ele fará de acordo com o poder que opera em nós. Deus nunca nos dará algo que está além da nossa capacidade de receber. O poder de Deus deve ser controlado pelo Espírito Santo que habita em nós e estar de acordo com a medida de nossa fé e obediência diante de Deus. Dessa maneira, o seu poder vai operar em nós. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo dá glória ao Espírito Santo. Este, amigo, é o maior privilégio da Igreja hoje, e será por gerações para todos sempre. Que Deus receba toda a glória, que a palavra amém seja a nossa palavra ao final deste estudo. Muito obrigado por ouvir o programa de hoje. No nosso próximo estudo, vamos começar com o capítulo 4. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.